Fala galera, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Semana começando, segunda-feira abençoada. Isso mesmo, mais uma oportunidade de crescimento, mais uma oportunidade de transbordo, mais uma oportunidade de aprendermos essa semana, crescermos mais 1% no dia de hoje. Você que está chegando agora, você que está entrando no New Coffee, seja pela rede social que for, já chega e vai compartilhando. Por quê? Porque a mensagem é uma mensagem transformadora. Porque eu estou aqui? Não. É porque realmente nós precisamos ouvir e entender algumas coisas, né? E Deus tem revelado e a gente vem aqui para poder bater esse papo e falar sobre alguns assuntos específicos. Semana do vitimismo. A gente vai falar sobre esse assunto essa semana e eu tenho certeza que vai ser libertador para você. Isso mesmo, semana do vitimismo vai ser uma semana libertadora, uma semana incrível, uma semana de bênção, uma semana onde a gente vai identificar muitas coisas na nossa vida e você vai parar, presta atenção, você vai parar de ser vítima. Aí você pode estar olhando aí e falando assim, mas eu não sou. E aí eu pergunto para você, será? Vamos descobrir isso essa semana. Acompanhe aí as lives dessa semana e eu tenho certeza que muitas coisas que vão ser faladas você vai identificar no seu dia a dia, vai identificar na sua vida. Por quê? Porque eu já fui e se não me cuidar, muitas vezes eu continuo sendo vítima. A gente vai falar, a gente vai definir esse assunto hoje, a gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje, vai trazer a definição, o que é, como que funciona a questão do vitimismo. Durante a semana a gente vai entender alguns pontos para a gente identificar o vitimismo e também a gente vai poder falar sobre como sair, como resolver essa parada, como resolver esse problema do vitimismo. Então, semana passada a gente falou sobre procrastinação, essa semana a gente está falando sobre vitimismo. Por quê? Porque ela encaixa, ela fecha. Muitas pessoas que procrastinam se tornam vítimas. Exatamente, e muitas vítimas acabam procrastinando. A gente vai definir tudo isso daí. Bora para o nosso devocional? Bora fazer o nosso momento com Deus? É a oportunidade que a gente tem de começar muito bem a nossa semana, nos conectando com o Criador, colocando na presença de Deus tudo que nós vamos fazer. Eu não sei que dia, que hora você está ouvindo, você está assistindo, mas eu sei que Deus, ele é onipresente, tá? E ele é onisciente. Então, bora para cima, fazer o nosso devocional. Você se conecta aí da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Eu me conecto aqui com Deus. Se for possível, se você estiver em um ambiente que for possível você fechar os seus olhos, eu aconselho que você feche. Por quê? Para você se conectar com Deus, tá? Para que você possa ter esse momento só seu e dele. Não é porque eu estou pedindo, não é porque você está assistindo aqui, é porque você precisa. É um momento seu e dele. Ninguém pode interferir nesse relacionamento entre você e ele. Então é a oportunidade que você tem de se conectar com o Pai, de se conectar com o Criador, de se conectar com o Filho e o Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai ser um momento transformador e libertador na sua vida. Porque eu não sei o que você está passando agora, não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei o que você precisa para o dia de hoje, mas eu sei que Deus está no controle da sua vida. Agora, se coloca na presença dele, fala com ele e eu tenho certeza que ele vai direcionar você nesse dia abençoado. Bora lá? Feche seus olhos, respire bem fundo. Três vezes, respire bem fundo. Puxa. Segura e vai soltando aos poucos. Agora você já se conectou, você já voltou para o seu lugar, você já começou a esquecer tudo que você está passando, tudo que você está vivendo. E nesse momento você tem a oportunidade, você tem livre acesso ao Pai através do Filho. O Senhor Jesus morreu numa cruz para te salvar. Ele morreu numa cruz pelos seus pecados, o véu se rasgou para que você pudesse ter livre acesso ao Pai.
E não tem nada nem ninguém que possa impedir você de falar com Deus, de se colocar na presença dele. De repente você pode estar chegando agora e falando, mas você não sabe como é que está minha vida. Você não sabe o quão pecador eu sou, quantas coisas erradas eu estou fazendo. E eu digo para você, o Senhor não está nem aí para os seus pecados, para as suas falhas. Ele está aí para o que você vai fazer a partir deste momento que você está ouvindo essa palavra, que você está parando, que você está abrindo seu coração. E se você vai entregar o seu coração a Ele e vai pedir perdão pelas coisas erradas que você está fazendo. É nisso que Ele está se importando. E se você abrir o seu coração, se você apresentar diante dEle os seus pecados, seus erros, suas falhas e arrepender-se, Ele vai te perdoar e Ele não vai te acusar. Senhor, a Ti nós rendemos graça, Pai. Ao Senhor nós entregamos a nossa vida. Eu entrego a minha vida diante de Ti. Eu entrego o início da minha semana diante da Tua presença. Eu entrego, Pai, a minha vida diante de Ti. Eu sei que a semana está só começando, mas o Senhor está no controle. E eu entrego tudo diante de Ti. Os meus planos, os meus projetos, os meus propósitos. Eu entrego diante de Ti, ó Pai, o meu planejamento. Eu entrego diante de Ti o meu crescimento. Não tem como começarmos essa live sem adorarmos o Senhor, sem entregarmos a Ti a nossa vida, porque o nosso crescimento está baseado no Senhor. O nosso crescimento está baseado naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na nossa vontade, no nosso desejo. E eu quero que o Senhor desperte no meu coração esse desejo, essa vontade de crescer. E que o Senhor desperte também nessas pessoas que estão assistindo a live agora. Esse desejo de crescer, esse desejo de romper as barreiras, as dificuldades. E que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Para você que está assistindo a live agora, eu peço que você convide o Senhor para andar com você no dia de hoje. Convide o Espírito Santo para guiar você em tudo que você for fazer, nas decisões, nos problemas, nas dificuldades. Convide Ele. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele pode te acompanhar. E você já pode, com os olhos da fé, ver o transbordo na sua vida. As coisas dando certo. E mesmo que as coisas não deem certo, é porque há um propósito. E o Senhor está no controle. Ele te livrando de todo o mal, Ele abençoando a sua casa, a sua família, Ele protegendo cada um que faz parte da sua casa e da sua família. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem esse poder. E você já pode se sentir abençoado. Você já pode sentir que essa semana será uma semana de bênção, uma semana de vitórias, uma semana de cura, de milagre, uma semana de libertação, de proteção, uma semana onde grandes coisas vão acontecer na sua vida. Eu creio que esse Deus é um Deus do impossível. E você? E você crê? Você crê que esse Deus é um Deus do impossível? Eu agradeço este momento, essa oportunidade em nome de Jesus. Bom dia para você que está chegando agora. Já estamos ao vivo para mais um New Coffee. Eu sugiro que você mande essa live para mais pessoas, porque o assunto que nós vamos falar hoje aqui é um assunto muito interessante. É um assunto que atrapalha o crescimento de muitas pessoas. É um assunto que derruba muitas pessoas. É um assunto que impede o crescimento de muitas pessoas. E você tem essa oportunidade de ser esse canal, né, de compartilhar com outras pessoas para que elas também possam estar atentas a esse assunto, que ela possa entender algumas coisas que estão acontecendo na vida delas e que elas possam ter a oportunidade de crescer pelo menos mais 1% no dia de hoje. Para fortalecer ainda mais a sua fé, nós já fizemos o nosso devocional e eu quero compartilhar com vocês aqui um trecho de Salmos de número 40, que diz assim, ó: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs o novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Por que essa palavra? Para fortalecer um pouco mais a sua fé.
Por que fortalecer a sua fé? Porque nós vamos falar hoje sobre vitimismo. E muitas coisas estão ligadas ao espiritual. A gente não está aqui para falar de religião, a gente não está aqui para falar de igreja, a gente está aqui para falar de crescimento. Mas não tem como falar de crescimento, não tem como eu falar de crescimento, não tem como eu falar das coisas que estão acontecendo na minha vida se eu não falar de Deus. Por quê? Porque o meu crescimento tem vindo através do Senhor. O meu crescimento tem vindo através das coisas que Deus tem feito na minha vida. Então não tem como eu separar, eu tirar esse crédito de Deus. Então o que eu faço aqui? O meu devocional, começar o meu dia na presença de Deus. Então já é um exemplo para você, que é uma coisa que tem dado certo para mim. Começar o meu dia na presença de Deus. Outra coisa, meditar na palavra do Senhor. É uma coisa que tem feito muita diferença, porque a palavra é a que nos norteia. Quando a gente vem aqui ler um pouco dessa palavra, começa a tentar entender essa palavra e colocar em prática todos os dias, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. E toda semana a gente tem um tema específico para a gente estudar. Semana passada nós falamos sobre procrastinação, definimos procrastinação, entendemos quando procrastinamos, conversamos com pessoas sobre esse processo de procrastinação, né, e entendemos também como que a gente faz para sair desse processo de procrastinação. E essa semana a gente vai falar sobre vitimismo. O que acontece? A procrastinação e o vitimismo, muitas vezes, elas andam lado a lado. Uma coisa puxa a outra. Se você está num processo de vitimismo, na maioria das vezes você vai acabar procrastinando. E se você estiver procrastinando, na maioria das vezes você vai se enfiar no meio do vitimismo. Então, para você entender o que significa, qual que é o significado de vitimismo, até fiz um post lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, perguntando se você sabe o que é vitimismo, porque muitas vezes nós não sabemos o que é o vitimismo. Então, se nós não sabemos, fica muito mais difícil da gente trabalhar em cima disso. E essa semana a gente vai falar sobre esse tema e talvez você vai identificar se você está num processo de vitimismo ou não, ok? Então, por isso que é importante a gente entender e estudar sobre o assunto, porque às vezes a gente cai num processo de vitimismo e ninguém está livre, tá, de cair no processo de vitimismo. Ninguém está livre de cair nesse processo. Todos nós estamos sujeitos a cair num processo de vitimismo, porque não é algo que você controla, tá? É algo que pode acontecer se você der brecha. Algo que pode acontecer se você der liberdade. Então você acaba caindo no processo de vitimismo. A gente vai definir, vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas porque muitas vezes a gente não vigia, a gente não cuida de alguns pontos da nossa vida. Assim acontece com a procrastinação, que a gente falou bastante essa semana passada. Então, qual que é a ideia disso tudo aqui? A ideia é que a gente venha aprender e identificar quando a gente está entrando em algum processo e esse processo está atrapalhando o nosso crescimento. Se você parou de crescer, se você parou de evoluir, é porque alguma coisa você deixou de fazer. É porque você entrou em uma determinada zona de conforto e esse crescimento não veio. Não tem problema nenhum em você estabilizar em determinado momento. O que não pode acontecer é você parar nesse momento por muito tempo. Então pode vir o vitimismo, pode vir a procrastinação, pode vir uma série de coisas que podem acabar envolvendo você. Então, em vez de você crescer, em vez de você prosperar, em vez de você desenvolver, você acaba ficando numa zona de conforto e as coisas não começam a acontecer na sua vida. Por isso é importante a gente falar sobre esses temas, a gente identificar e a gente crescer aquele 1% que a gente coloca como objetivo todos os dias, para que quando chegue o final de um ano, nós tenhamos crescido 365%. Beleza? Bora tomar esse café então? Bora falar sobre esse assunto? Já tá aí... Nildon, o Neison tá por aqui, Cleusa, Ítalo. Bora falar sobre um assunto muito interessante, que é o vitimismo. Eu destinei um capítulo do meu livro para falar sobre vitimismo. Por quê? Porque eu identifiquei que em algumas fases da minha vida eu vivi esse processo do vitimismo. Mas para que você possa entender o significado de vitimismo, é um sentimento de ser vítima, sensação de quem passa por algum tipo de opressão, maus tratos, arbitrariedades, discriminação.
Percepção de quem tem sempre esse sentimento sobre o que lhe acontece. Tendência de vitimizar, a se fazer de vítima. Então existe duas questões. A questão onde você realmente é uma vítima e a questão que você se faz de vítima. Você não é uma vítima de fato, mas você assume as características de uma vítima de fato. Tá? Tendência de se vitimizar, a se fazer de vítima. Pessoas que não se responsabilizam pelos seus erros, que ficam estagnados no seu próprio vitimismo. Essa palavra tem a origem, né? Vem do vitimismo, deriva da função de vítima ou do sufixo ismo, né? Sinônimo de vitimismo. Vitimismo é sinônimo de coitadismo, de autopiedade. Então, o que acontece no processo de vitimismo? O processo de vitimismo, quando você entra no processo de vitimismo, é quando você espera que as pessoas tenham dó de você, que as pessoas te vejam como um coitadinho, que as pessoas vejam você como uma pessoa sofredora, uma pessoa que trabalha muito e elas têm que te dar a oportunidade por tudo que você já passou, pelas dificuldades que você enfrenta, pela realidade que você está ou pelas coisas que você passou na sua vida. E muitas pessoas entram nesse processo de vitimismo e acham que todo mundo tem que ter dó dela, tem que ter piedade dela, tem que ajudar ela de alguma forma. E ela fica esperando que isso aconteça, que as pessoas tenham dó dela pela situação que ela viveu, pelo problema que ela está enfrentando naquele momento, pelas dificuldades que ela teve na vida. E para você ver que esse é um mundo onde é muito difícil sair. É muito mais difícil de sair até do vitimismo do que da própria procrastinação. Só para você ver como que é um assunto muito forte e muito interessante, vale a pena a gente compartilhar com mais pessoas. Por quê? Porque conheço diversas pessoas que entram no mundo do vitimismo e nem sabem que estão vivendo nesse mundo do vitimismo. O vitimista é quem assume a postura de que as coisas lhe acontecem e ele nada pode fazer. Sabe quando a pessoa se conforma com a situação? Se conforma com a vida que está vivendo? Sabe aquela pessoa que aceita tudo? Aquela pessoa que deixa as coisas acontecerem do jeito que está acontecendo? As pessoas colocam os problemas em cima dela e ela aceita, porque ela acha que ela é merecedora dos problemas. Ela acha que ela é merecedora das dificuldades. Ela acha que é merecedora daquilo que está acontecendo na vida dela. E por que você não é merecedor das bênçãos do Senhor na sua vida? Por que você não é merecedor de prosperar? Por que você não é merecedor de crescer? Por que você não é merecedor de transbordar na vida de outras pessoas? Por que você só é merecedor das coisas ruins? Por que você só acha que você é merecedor das coisas ruins? O vitimista assume essa postura. Ele acha que ele é merecedor dos problemas que ele está enfrentando, mas ele não se acha digno das bênçãos que o Senhor tem sobre a vida dele ou dela. Olha o quanto é interessante a gente falar sobre esse assunto de vitimismo. Olha o quanto é interessante a gente discutir esse assunto, a gente aprender um pouco mais desse assunto, porque às vezes a gente entra nesse processo de vitimismo e a gente não sabe. Porque você fica esperando muitas vezes que as pessoas venham te ajudar. O vitimista, ele é como um navio solto na tempestade e vai sendo empurrado pelas ondas e pelo vento e vai totalmente desgovernado. E nada faz a respeito. Vai deixando a vida levar, vida leva eu e aí assim vai. Vai nessa. Vai deixando a maré te levar para você ver onde você vai parar. Vai deixando as coisas acontecerem para você ver o que vai acontecer. O vitimista assume essa postura e não faz nada para sair do lugar, porque ele aceita a condição que ele está. Ele se conforma. E o maior problema das pessoas que param de crescer é isso, é se conformar com o ponto que chegou, se conformar com a realidade que chegou, se acostumar com as coisas que está produzindo, com a vida que está vivendo. Tá bom aqui, eu consegui ir até aqui e tal. Mas será que é isso mesmo que Deus quer para você? Será que é isso mesmo que Deus programou? Será que é isso mesmo que Deus pensa para você? Será que é isso mesmo que Deus gostaria que você fizesse?
Para o vitimista, ele não é o agente das suas próprias ações, nem da sua própria vida, mas apenas vítima passiva de um universo, de um governo, de uma sociedade e de um grupo ou de qualquer coisa que sempre conspira contra ele. Eu conheço algumas pessoas assim. Talvez você conheça algumas pessoas e pode até colocar no comentário aí, só pra gente entender. Sabe aquela pessoa que reclama do governo? Sabe aquela pessoa que fica reclamando do preço das coisas? Sabe aquela pessoa que fica reclamando do patrão, da empresa que trabalha? Sabe aquela pessoa que fica reclamando que o salário está baixo? Sabe aquela pessoa que fica reclamando que o benefício está pouco? Sabe aquela pessoa que fica reclamando que não consegue fazer nada na vida? Sabe aquela pessoa que fica reclamando que as pessoas não ajudam ela? Ou que as coisas acontecem só com ela? Essa pessoa é uma vitimista. É um vitimista. Essa pessoa está sofrendo de vitimismo, porque ela não assume a responsabilidade, ela não assume o controle. Eu costumo falar aqui que o seu fracasso e o seu sucesso são responsabilidades suas. Então, se as coisas não estão indo bem para você, a responsabilidade é sua, porque você tomou algumas decisões erradas e teve alguma permissão de Deus nisso para que você pudesse aprender. Só que você não quer aprender muitas vezes, você quer transferir a responsabilidade para outras pessoas. E isso é muito sério. Esse mundo do vitimismo acaba envolvendo a pessoa e a pessoa não sabe como sair desse processo, porque é muito mais fácil você responsabilizar outras pessoas pelo resultado que você não tem do que você assumir o controle da sua vida, porque dá trabalho. Tá vendo quanto que é importante a gente assumir o controle, a responsabilidade da nossa vida? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E eu pergunto para você, você está cuidando da sua vida? Você está cuidando da sua vida como você deveria cuidar? Você está cuidando dos seus problemas como você deveria cuidar? Ou você está transferindo isso para outras pessoas? Você está transferindo essa responsabilidade para outras pessoas? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero entender um pouquinho mais. Será que você tem coragem de assumir isso? Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não tem essa coragem de assumir essa responsabilidade. De dizer, não, realmente eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Porque na maioria das vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós não fazemos. Porque é muito mais fácil transferir a responsabilidade para outras pessoas do que assumir o controle e a responsabilidade da minha vida. Sou eu a pessoa responsável pelo meu fracasso e também sou eu a pessoa responsável pelo meu sucesso. Você é responsável pela vida que você está levando, pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Deus pode até permitir que algumas coisas aconteçam com você, mas a responsabilidade é sua, o controle é seu. Se você viver num mundo de vítima, onde você vai terceirizar os problemas e achar que as pessoas têm que resolver a situação para você, você vai viver uma vida onde as pessoas vão dizer o que você tem que fazer, para você entender o quanto é sério essa questão do vitimismo. Existe, repito aqui, tá? Já falei no comecinho ali e quero falar novamente. Existe uma diferença entre vítimas reais, problemas, situações, né, de vítimas, onde as vítimas realmente são vítimas de um problema. Por exemplo, você está indo na rua e alguém te assalta. Você é vítima de um assalto. Ponto. Real. Aconteceu. Alguma pessoa chegou e te assaltou, levou lá seu dinheiro, seu celular, alguma coisa. Você é uma vítima. Isso é uma vítima real. Agora, um vitimismo, uma vitimista ou um vitimista é aquela pessoa que não concretizou aquilo, aquela pessoa que está terceirizando os seus problemas, terceirizando as suas responsabilidades, onde não existe ninguém, não existe um terceiro, existe só ela que deveria estar tomando conta da situação e ela não está. E aí ela joga a culpa na outra pessoa. Sabe aquela pessoa que não consegue progredir no trabalho? Sabe aquela pessoa que não tem rendimento no trabalho e fica jogando culpa nas outras pessoas? Ah, mas eu me esforço, mas as outras pessoas não se esforçam. As outras pessoas não trabalham. Dane-se
as outras pessoas. Assuma você a responsabilidade e o papel que você tem dentro da empresa que você trabalha. Faça o seu trabalho. Destaque-se pelo que você faz. Destaque-se pela coerência que você tem, pelas palavras que você fala e pela responsabilidade que você assume. Você foi contratado dentro de uma empresa para desenvolver determinado assunto. Ah, mas a outra pessoa não faz. Você já está jogando a responsabilidade para outras pessoas e está se fazendo de vítima, porque você deixou de produzir baseado nas outras pessoas. E a maioria das vezes, se você não tomar cuidado, você vai levar esse comportamento para fora da sua empresa, para fora da empresa que você trabalha. E esse comportamento vai acompanhar você diante da sua vida, porque é sua vida e você está terceirizando a situação para outras pessoas. Ah, mas o meu pai não me ajuda, a minha mãe não me ajuda, a minha família não ajuda, eu não vim de família rica. Tá vendo como que você transfere a responsabilidade para outras pessoas? Mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Eu sei que é um problema sério. Eu sei que você gostaria muitas vezes de ter pessoas ao seu lado. Mas e aí? A sua vida parou por causa disso? Ou ela continuou ou ela continua? Tá vendo como que é forte? Como que é complicado a gente ficar transferindo a responsabilidade para outras pessoas? Muitas pessoas às vezes que nem aqui estão para poder assumir essa responsabilidade, nem deveriam, se estivesse, para assumir essa responsabilidade. Porque você fica jogando muitas vezes. O vitimista fica jogando essa responsabilidade para outras pessoas e ela não consegue assumir a postura de uma pessoa próspera, de uma pessoa que vai crescer. Deixa eu contar um segredo para você aqui. Vou contar um segredo para você, que é o seguinte. As pessoas não vão fazer por você. E nem pode. É você que tem que fazer para você. É você que tem que fazer por você. É você que tem que sair do lugar, é você que tem que se movimentar, é você que tem que assumir o controle da sua vida. Você tem que assumir o controle da sua casa, da sua família, das suas finanças, dos seus negócios, de todos os pontos. É você que tem que assumir esse controle, você tem que parar de ficar terceirizando. Você tem que estudar determinados assuntos que você precisa crescer. Você tem que tomar o controle, porque muitas vezes quando você terceiriza, quando você confia em outras pessoas, pode ser que em determinados momentos as pessoas não conseguem alinhar o seu propósito com o propósito dela. Às vezes nem é para ela fazer parte da sua vida e você está terceirizando coisas que era a responsabilidade sua, que você deveria aprender. Você não vai preencher esse vazio, você não vai preencher esse problema, essa dificuldade que você tem, terceirizando isso para outras pessoas. Às vezes as pessoas não vão nem assumir essa responsabilidade. Às vezes as pessoas não vão nem ter o mesmo empenho que você teria fazendo ou desempenhando aquele papel. O que você precisa entender é que você tem uma vida e que você precisa cuidar dela. O que você precisa entender é que você tem um crescimento pela sua frente, você está terceirizando, você está deixando coisas que você deveria estar aprendendo, crescendo com esses números, crescendo com essas dificuldades, e você está terceirizando esse problema. O vitimista faz muito isso. Terceiriza o problema, terceiriza a responsabilidade, terceiriza também os resultados. Porque não tem, né? Não tem como você ter resultado através de outra pessoa. Se outra pessoa teve resultado para você, ela teve resultado para ela, né? Você pode até pagar ela para ter um resultado para você. Mas quem teve o resultado foi ela e não você. Por mais que ela te dê o resultado. Para você ver o quanto é sério o assunto que a gente vai falar essa semana. E o quanto a gente vai aprender. O vitimista procura sempre terceirizar a culpa de tudo. Isenta-se de qualquer responsabilidade diante de tudo que lhe ocorre. O vitimismo é um vício e segue a lógica da máxima: fuja da dor, busque o prazer. E a gente precisa saber como combater isso no dia a dia. O nosso cérebro, ele quer economizar energia e nos proteger. E ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se você contar para sua mente, se você contar para o seu cérebro que a culpa é da outra pessoa, realmente você vai acreditar que as outras pessoas têm culpa sobre aquilo que você não fez. Então vai ser muito interessante a gente conversar sobre isso essa semana, a gente identificar esses pontos,
né? Existem consequências do vitimismo. Ele pode te levar a uma determinada situação que é muito difícil de você sair, é muito difícil de você crescer nesse processo. E o nosso objetivo aqui é crescer 1% todos os dias. Pelo menos 1% todos os dias. Mas é crescer. Nosso objetivo aqui é crescimento. É falar de Deus, é falar desse amor que está envolvido nesse processo de crescimento, mas é alertar você sobre determinados assuntos, sobre coisas que acontecem e coisas que aconteceram comigo. E eu já passei por esse processo de vitimismo. Eu tenho uma história de vida. Eu fui morar sozinho com 14 anos. E eu achava que as pessoas tinham que ter dó de mim por causa desse processo, dessa responsabilidade que eu tinha desde pequeno, de morar sozinho. Eu achava que as pessoas tinham que ter dó de mim e me dar oportunidade por causa disso. Mas não é por isso que as pessoas têm que te dar oportunidade. As pessoas têm que te dar oportunidade pelo que você pode produzir, por quem você é, pelo que você faz, pela responsabilidade que você tem. E não por ter dó de você, não porque você foi abandonado, não porque as pessoas viraram as costas para você. Não porque você viveu um momento difícil de saúde. Não porque você sofreu um acidente muitas vezes. As pessoas não têm que ter dó de você por aquilo que aconteceu com você, mas por aquilo que você está provocando. Por quem você é, pelo que você pode produzir, pela transformação que você pode gerar no ambiente que você está. É isso que você precisa entender. Você precisa fugir desse processo de vitimismo, que talvez você ache que você não tenha, mas muitas vezes a gente tem, enraizado, fixado, e isso tem atrapalhado o nosso crescimento. E o nosso objetivo aqui é crescer. E para que a gente possa crescer, muitas vezes a gente tem que identificar alguns pontos que acontecem na nossa vida para tirar esses pontos do nosso dia a dia e para que esse crescimento possa vir de forma ilimitada. O que eu quero é que você cresça. Eu quero que você transborde. Eu quero que você chegue no seu objetivo. Eu quero que você realize os seus sonhos. Eu quero que você tenha metas, planos e que você coloque em prática na sua vida. Eu quero fazer com que você possa destravar. E o destravar é contínuo. O destravar é no dia a dia. O destravar é em todo momento, é em todo instante. A partir do momento que eu escrevi o livro Destravei e Agora, é porque eu já tinha destravado em muitas coisas. Mas depois desse processo eu ainda destravei muitas outras coisas e ainda estou destravando várias coisas que travam a minha vida. Existem inúmeras situações de travas. Existem inúmeras situações que atrapalham o nosso crescimento. Mas nós temos tempo, nós temos um objetivo, nós temos um foco e nós estamos aqui para falar desses processos. O vitimismo é uma trava que está em muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem ter resultados, muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus, muitas pessoas têm dificuldade de entrar numa igreja, muitas pessoas têm dificuldade em conversar com pessoas, em liderar pessoas, muitas pessoas têm dificuldade em crescer dentro das empresas que trabalham, muitas pessoas têm dificuldade em assumir o seu negócio próprio, abrir o seu negócio próprio, ou já abriram e fecharam, ou abriram e perderam, porque estão num processo de vitimismo muito grande. Espero que você tenha entendido o que significa um vitimista, o que significa o vitimismo, porque nós vamos falar sobre isso essa semana. Vamos falar essa semana toda sobre o vitimismo. A pessoa se torna um pobre coitado, um injustiçado que carrega remorso e rancor pelos sofrimentos constantes que a vida e as pessoas lhe impõem. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. O vitimista, ele sempre está com problema. O vitimista está sempre com dificuldade. O vitimista, ele está sempre enfrentando barreiras, enfrentando lutas e não consegue sair e acha que as pessoas têm que se envolver no problema dele ou dela e ajudar de alguma forma. Tem problemas que você não pode contar com ajuda, tem problemas que você tem que resolver porque são problemas que vieram para poder ajudar você a ter um crescimento. E você precisa entender que o crescimento ele tem que ser seu e não de outras pessoas. E o vitimista ele faz o quê? Ele tenta inserir essas pessoas dentro do problema dele, problema que era para ele ou ela resolver e ela envolve outras pessoas. Tá? Tem coisas que para acontecer na sua vida você não vai poder contar com outras pessoas.
Tem coisas que para que Deus possa fazer acontecer na sua vida, para que Deus possa fazer uma transformação, é você e Ele que precisam resolver essa parada. Você precisa muitas vezes colocar no seu quarto, se colocar no momento de oração, no momento de luta, de guerra, e na presença de Deus resolver esse problema na sua vida. Então olha quanto a gente precisa alinhar algumas coisas, alguns pontos na nossa vida que acabam atrapalhando esse crescimento, que acabam travando a nossa vida de uma forma geral. E quando a gente começa a destravar esses pontos, quando a gente começa a destravar esses problemas, quando a gente começa a destravar algumas coisas na nossa vida, o crescimento ele começa a acontecer. Ninguém vai poder segurar o seu crescimento se você começar a destravar essas coisas na sua vida. Então, se tem alguma coisa de vítima na sua vida, se tem alguma coisa que você precisa resolver, o momento é agora de você parar para analisar, muitas vezes escrever, fazer uma lista das coisas ali, parar de responsabilizar outras pessoas por isso e assumir uma postura de vencedor. Quando se assume o papel de vítima, perde-se a capacidade de reação. Na maioria das vezes, a percepção leva o sujeito a acreditar que a vida foi injusta, como se ela lhe devesse algo. A vida não deve nada para você, tá? As suas forças vão sendo minadas e acaba desistindo. O vitimista, ele acaba desistindo de muitas coisas. Sabe por quê? Porque ele não consegue assumir essa responsabilidade. Ele entende que as pessoas têm que fazer por ele. Entende que as coisas têm que acontecer para ele no dia, na hora, no momento dele. Quer ver? Um exemplo bem fácil de você entender. Um exemplo bem fácil de você entender. Ó, se você não foi à escola, né, garanto que você deve ter acompanhado alguém da sua família, pelo menos que foi. Mas olha só. Você vai para a escola e você tem uma prova para fazer e você não estuda. Aí você não estuda e você tira uma nota baixa. E aí o que acontece? Você quer responsabilizar o professor por causa dessa nota baixa. O vitimismo é isso. É você não estudar, você não fazer o dever de casa, você não fazer os trabalhos que você tem que fazer e querer responsabilizar o professor pela nota que você não tirou. Isso é o vitimismo. Tá? Responsabilizar outras pessoas por uma responsabilidade que é dela, somente dela. Esse é um exemplo bem fácil de você entender o que é um vitimista. O vitimista deixa de construir sua própria personalidade. Isso é interessante, hein? O vitimista deixa de construir sua própria personalidade. A responsabilidade nunca é dele. A responsabilidade sempre é do outro, sempre é de alguém. Sempre tem a dificuldade de assumir essa responsabilidade. Sabe aquela pessoa que não consegue ir para a igreja e coloca a culpa muitas vezes no pastor? A pessoa que não consegue ir para a igreja e coloca a culpa nos irmãos. A pessoa não consegue orar e coloca a culpa no ambiente. A pessoa não consegue ter um momento a sós com Deus e coloca a culpa em todas as outras coisas. Coloca a culpa no tempo, coloca a culpa nas pessoas, coloca a culpa na família, coloca a culpa na casa, mas a culpa nunca é dela. Identifique esses pontos. Se você não está assumindo a responsabilidade, se você está terceirizando, é porque você está se tornando uma vítima, um vitimista. Tá? Você assumiu o papel de vítima, sendo que você não é vítima de coisa nenhuma. É um assunto muito forte, um assunto muito interessante. E para amadurecer, é preciso parar com o vitimismo, parar de colocar-se passivamente nas circunstâncias. Vamos assumir a postura? Vamos assumir o controle da nossa vida? Vamos assumir a responsabilidade? A gente vai falar bastante sobre isso essa semana, tá? Mas segunda-feira já é a introdução, né? Segunda-feira a gente define os nossos assuntos aqui para que você possa, durante a semana, estar estudando e entendendo sobre isso, tá? Para você ficar realmente pensando sobre isso. Será que eu estou sendo vitimista? Será que as coisas não estão dando certo porque eu não assumi o controle da minha vida ainda? Eu converso com várias pessoas que quando a gente começa a trabalhar o processo de acompanhamento individual aqui, que a gente começa a pegar da mão e ajudar as pessoas a caminharem, em poucos dias elas começam a ter resultado. Por quê? Porque elas começam a assumir o controle da vida delas.
Talvez o que você que está assistindo essa live precisa é começar a assumir o controle da sua vida ou de alguém que possa te acompanhar. E se você precisar de alguém que possa te acompanhar, ó, manda um direct aqui. Eu quero ajudar você nesse processo. Ou existem várias outras pessoas que podem ajudar você nesse processo para ajudar você a sair do vitimismo. Ok? Temos um encontro marcado 7h21 da manhã no New Coffee para a gente tomar um café e falarmos um pouco sobre alguns assuntos que ajudam no nosso crescimento. Todos os dias, 7h21 da manhã, a gente está aqui no Instagram trazendo assuntos para poder ajudar você nesse processo de crescimento e que você possa crescer 1% todos os dias. Essa live vai para o Instagram, para o YouTube. Ela é transmitida pelo YouTube, você pode compartilhar também com mais pessoas. Mas não deixa de comentar no post no Instagram, não. O último post lá falando sobre vitimismo. Você sabe o que é vitimismo? Então deixa a sua contribuição, marca outras pessoas ali para que a gente possa gerar mais conteúdos para vocês, para que a gente possa aprender juntos aqui nesse café, batendo um papo, conversando sobre assuntos que edificam, sobre assuntos que trazem o nosso crescimento, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que muitas vezes estão na nossa vida e a gente não identifica. É o que a gente está falando aqui. Quando você começa a identificar algumas coisas, você começa a assumir o controle de algumas coisas na sua vida. E esse é o nosso objetivo aqui. É gerar essa transformação, é gerar esse conhecimento em você, é gerar esse processo, né, onde você assume a responsabilidade da sua vida e você começa a prosperar, você começa a crescer. Eu sempre falo aqui e sempre vou bater nessa tecla. O sobrenatural Deus faz, mas o natural é você que tem que fazer, tá? Quem tem que orar é você, quem tem que jejuar é você, quem tem que ler a palavra é você, quem tem que assumir o controle da sua vida é você, quem tem que sair muitas vezes para entregar currículo é você, quem tem que mandar e-mail de repente é você, quem tem que abrir o CNPJ é você, quem tem que assumir o controle da sua empresa é você, quem tem que assumir a responsabilidade da situação é você. É você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso, ninguém mais é responsável pelo controle da sua vida. Tá? Se você precisar fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer alguma coisa, é você que tem que ir lá estudar, não tem como você terceirizar isso, o diploma vai sair no seu nome, é você que tem que assumir o controle. Então vai para cima, identifica esse papel, assuma a sua identidade, assuma quem você é e o que você precisa fazer para as coisas acontecerem, porque senão nada vai acontecer. Bom dia, Flávio, bom dia, Natiele, Luísa, Andréa. Estamos falando sobre vitimismo essa semana, hein? Essa semana com assuntos interessantes para a gente identificar esse processo do vitimismo que acontece com praticamente todas as pessoas. Não vou falar 100% porque eu não conheço 100% das pessoas, mas muitas pessoas enfrentam esse processo de vitimismo, tá? Eu já enfrentei, escrevi um capítulo do meu livro falando sobre vitimismo e por isso eu tenho essa autoridade para me falar para vocês aqui sobre esse tema chamado vitimismo. E é onde eu quero poder alertar vocês, contribuir com vocês nesse processo para que a gente possa se libertar desse mundo do vitimismo, assumir o controle, assumir a responsabilidade e fazer as coisas acontecerem. Não tem como eu querer que as coisas aconteçam sendo que eu não assumo a responsabilidade da minha vida. Se eu preciso vir para cá, fazer as lives todos os dias para que esse conteúdo possa ser gerado, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Não tem como eu terceirizar isso. Se eu preciso escrever livros para transformar a vida de pessoas, eu preciso assumir essa responsabilidade e fazer isso. Se eu preciso fazer os acompanhamentos individuais para que as pessoas possam ser transformadas, eu preciso investir o meu tempo nesse processo e transformar a vida das pessoas. Mas não tem como eu ter resultado se eu não fizer aquilo que eu preciso fazer. Não tem como você ter resultado se você não fizer aquilo que você precisa fazer para que o resultado aconteça na sua vida. Então, assuma o controle da sua vida, assuma a responsabilidade, deixe o vitimismo de lado, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com você. Tem a ver com você. Você precisa assumir esse controle. Bora fazer isso essa semana? Compartilha essa live, comenta o último post no Instagram falando sobre vitimismo, coloca a sua contribuição, marque o maior número de pessoas ali para que as pessoas também possam falar sobre esse assunto e vamos juntos transformar a vida de outras pessoas. Que quando você começa a transformar a vida de outras pessoas também, você assume o seu propósito, você assume a sua identidade, você assume o seu chamado, tá? Deus não chamou você para ficar aí batendo a cabeça na parede, não. Deus chamou você para transformar a vida de outras pessoas também. Tá? Então, se você não sabe como fazer, se você tem dificuldade de falar, se você não sabe como escrever um livro, assim,
tem tantas outras coisas que você pode fazer, tá? O chamado é individual. O fato de você compartilhar o conteúdo, o fato de você falar sobre esse assunto para outras pessoas nas rodas de conversa, nas rodas de amigos, já faz de você uma pessoa que transborda isso na vida de outras pessoas. Às vezes você fica achando que você tem que fazer algo gigante, algo surpreendente, às vezes você acha que você precisa fazer uma live para transformar a vida das pessoas, mas às vezes não é nada disso. Só de você compartilhar esse assunto, só de você falar isso com outras pessoas, já vai gerar uma transformação, já vai gerar uma mudança, já vai gerar um conteúdo onde vai transformar a vida de outras pessoas. Tá? Então faça. Pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes geram uma transformação muito grande na vida de outras pessoas. Bora pra cima, bora fazer essa diferença na vida de outras pessoas e eu tenho certeza que a sua vida vai começar a fazer sentido, que as coisas vão começar a acontecer e você vai entender que você não é vítima, mas você é o protagonista dessa situação chamada vida. Então, Deus deu uma vida para você cuidar dela, tá? Então começa a cuidar da sua vida. Comece a cuidar da sua vida, você vai ver que as coisas vão mudar para você. As pessoas vão se incomodar, tá? Onde você passa. Porque as pessoas gostam de cuidar da nossa vida. Mas quando você assume o controle da sua vida, você não deve nada para ninguém. Você não tem que ficar dando satisfação para ninguém. Você tem que fazer as coisas que fazem sentido para você. Bora falar sobre isso essa semana então. Acompanhe 7h21 da manhã aqui no Instagram ou ao meio-dia pelo YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Nil Antunes, se inscreve lá no canal, dá uma força para que a gente possa trazer mais conteúdos para vocês também, para que as plataformas possam entregar para mais pessoas e a gente possa gerar essa transformação. Você pode ser essa ponte, você pode ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas e gerar também essa transformação. Faça uma semana abençoada. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser um dia cheio de bênção, um dia muito produtivo, um dia onde muitas coisas vão acontecer e você vai assumir o controle, você vai assumir a responsabilidade, vai parar de culpar as outras pessoas e vai fazer as coisas acontecerem, porque essa semana é uma semana para você produzir, é uma semana para você crescer, é uma semana onde as coisas vão dar certo para você. Mas assuma o controle, assuma a responsabilidade. E se não der certo, se não for do jeito que você está imaginando, do jeito que você está pensando, agradeça também, aprenda com os erros e supere as dificuldades e vai para cima, porque está na hora de você começar a destravar. Beleza? Faça um excepcional dia. Deus abençoe. Fique na paz e bora destravar.